E aí, pessoal da Simple Like Jesus, você que está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. A gente quer compartilhar com você uma breve reflexão da palavra de Deus que pode te abençoar na sua vida com Deus, na simplicidade do Evangelho. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre procrastinação. Vencendo a procrastinação com Jesus. A procrastinação, ela não é só falta de tempo, mas principalmente falta de atitude. Hoje eu quero mostrar para você como vencer a procrastinação andando com Jesus. E para começo de conversa, eu quero ler 2 textos com você. O primeiro está em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E outro texto diz em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, assim: Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. São 2 textos impactantes e que falam um pouco de procrastinação. A partir desse texto, a gente tem um ensinamento muito poderoso, que além de que a procrastinação não é só falta de tempo, mas principalmente falta de decisão, ela é basicamente quando alguém, por questões emocionais, por cansaço, por emocional, ansiedade, entre outros problemas, medo, ela acaba adiando, né, o que ela tinha que ter feito já, para depois e sempre para depois e sempre para depois, perdendo oportunidade, perdendo chances de crescimento, perdendo inclusive uma vida com Deus que a gente precisa desenvolver. Porque às vezes a gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. Eu preciso ser mais íntimo com Deus, eu preciso caminhar mais com Jesus. E aí você sempre deixa para depois. Não, depois eu vou fazer um propósito e eu vou ficar mais perto de Jesus. Não, depois eu vou ler mais a Bíblia. Não, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, daqui a um tempo, mês que vem. E aí você vai adiando o propósito de Deus, porque a procrastinação ela não só te paralisa como pessoa, profissional, mas ela paralisa o propósito que Deus tem para fazer na tua vida. Então, a procrastinação, em resumo, é basicamente aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, mas a gente decide adiar. E o texto que a gente acabou de ler, de Tiago, fala da importância de não somente sermos ouvintes, mas praticantes. Então, adiar, ou melhor, escolher não praticar aquilo que você ouve é também uma forma de adiar. O problema é quando a gente leva isso para Deus, que aí a gente paga um preço alto. Olhando para Jesus, eu quero convidar você a colocá-lo na frente dos teus projetos, dos teus objetivos, porque olhando para Jesus como uma referência sobre tudo que a gente precisa fazer, você vai perceber que Jesus ele não procrastinava, ele não adiava. O propósito que ele veio para cumprir, ele cumpriu no tempo certo. E o Senhor, ele quer cumprir os propósitos dele na tua vida no tempo certo. Eu não vejo Jesus olhando para os discípulos e falando: olha, vem e me segue amanhã. Inclusive um deles chegou para ele e falou: não, Senhor, deixa eu enterrar meus pais e então eu te sigo. E aí é quando Jesus fala: deixa que os mortos enterrem os mortos. Talvez seja uma palavra dura e talvez falte isso para nós. O choque de realidade do que a procrastinação ela pode gerar na nossa vida ou trazer para a nossa vida. E o custo é alto. É por isso que Jesus vira e fala isso para esse discípulo. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Até porque a intenção dessa fala, deixa eu enterrar meus pais, era justamente ter a herança dos pais para ter como garantia de andar com Jesus. Garantia financeira para andar com Jesus. Querendo ou não, no fundo ali tinha um medo instalado de faltar, um medo de passar necessidade. E às vezes o medo nos paralisa de vivermos os propósitos de Deus. E se você experimentar, meu irmão, agir por fé, colocar Jesus na frente, agir com aquilo que precisa ser feito, sem medo, sem medo da retaliação, sem medo de faltar, mas honrar com os compromissos que você precisa honrar. E eu tenho certeza que você honrando os compromissos que precisam ser honrados, o Senhor vai te ajudar a conquistar os teus objetivos, a realizar teus sonhos, e Ele vai honrar você naquilo que você se colocar, se determinar para ser feito, ou para fazer, melhor dizendo. E eu tenho 3 passos para compartilhar com você para vencer a procrastinação andando com Jesus. E o número 1 é: pare de negociar
decisões. Se Deus já te mostrou, você não precisa repensar. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Número 2, faça pequenas escolhas. Não espere tudo estar um amontoado de coisas para que você possa decidir. Não espere agir sob pressão. Tome as pequenas escolhas. Comece pelo pouco. Comece de forma simples, assim como Jesus é. E número 3, crie constância. Não intensidade. Não seja afoito para poder fazer tudo. Normalmente o procrastinador, ele tem picos, né, de intensidade. E aí nesse pico de intensidade, ele sai correndo para fazer milhões de coisas, quando na verdade o Senhor, ele honra muito mais a sua atitude. E uma atitude simples, porém constante. Seja constante em Cristo. Não seja como as ondas. Não seja como a casa que foi construída sobre a areia, mas seja uma casa que foi construída sobre a rocha, que é firme, que o vento vem, as ondas vêm, a tempestade vem e você continua ali firme no seu propósito. Que por mais que o resultado não seja tão rápido ou tão aparente, permaneça fazendo aquilo que precisa ser feito. Há uma graça de Deus naquilo que você faz, mesmo não tendo resultados, mas sendo constante. Eu estou aqui fazendo esses vídeos e mesmo que não tenhamos milhões de visualizações logo de cara, muitos seguidores inscritos, a gente continua de forma constante. E eu espero que você que está vendo esse vídeo torça para que eu consiga alcançar essa constância, porque se tem uma coisa que o Senhor, ele honra, é alguém que é constante. Amém? Então Deus abençoe você, que essa palavra, que esses 3 passos possa te ajudar a vencer a procrastinação andando com Jesus. Coloque ele sempre na frente. Eu tenho certeza que você olhando para Jesus não vai perder o foco. Vai olhar, assim como Paulo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Você vai conquistar de passos devagar, simples, constantes, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, já sabe, né? Compartilha, curte, comenta. Tenho certeza que vai abençoar uma vida. Valeu!